Polícia Federal elaborou um laudo dizendo não ter identificado sinais de adulteração em vídeo que circulou nas redes sociais em 2018, associando a imagem de João Dória, do PSDB, então candidato ao governo de São Paulo, a de um homem em uma orgia. Não tem uma forma delicada de eu falar isso, tá, gente? Dória, por meio da sua assessoria, disse nesta terça-feira que o trabalho da PF é uma tentativa de atingi-lo nas eleições deste ano, quando pretende disputar a presidência. Ele chamou o episódio de maior crime eleitoral já realizado contra um candidato no país. O vídeo foi divulgado nas vésperas do segundo turno das eleições de 2018, no qual Dória foi eleito governador, né? Porque ele dizia que se tratava de uma montagem, de um baita de um rolo isso daí. E aí, Celestino? O Dória é aquele que foi para Miami sem máscara durante a pandemia e aí foi pego, flagrado no saguão do aeroporto, aí teve que voltar às pressas. Aí depois, logo após, ele foi tomar sol, né, num hotel conhecido lá no Rio de Janeiro. Não tem muito o que falar do Dória, né? É uma figura folclórica, né? Ele vai virar uma figura folclórica na política brasileira. Francês. Olha, eu não sei se uma orgia lá do João Dória na vida particular dele tem alguma coisa a ver com a vida pública. Eu sei que tentam aplicar isso contra ele, né? Você entendeu? É a vida de cada um particular. Foi no Palácio do Governo? Foi em algum lugar público? Eu não vejo o que isso tem a ver. Tem a ver o outro que foi lá e falou mal das mulheres e coisa e tal. Tinha a namorada do Lula que viajava direto com ele no avião, nunca ninguém questionou. Como é que chamava? Rosimeire? Não, questionou. A revista Veja fez várias matérias. Mas acabou em nada. Ele deve ter apanhado em casa, né? Acabou em nada. Então eu não... Sei lá, isso ele vai processar as pessoas, eu acho, né? Porque a vida particular dele, a vida sexual de cada um, eu não vou discutir a vida sexual de ninguém aqui, não. Política é outra coisa. Ok, Eduardo Lanza. Olha, concordo com as palavras do Francês. Eu acredito que o que se faz entre quatro paredes fica a critério da pessoa que está lá dentro. Não vou julgar, porém é cômico, confesso. Confesso que é uma situação cômica, porque foi justamente na semana da eleição, salvo engano, e quem divulgou isso foi a galera do Márcio França. Os eleitores do Márcio França, se eu não me engano, foram os que mais divulgaram. Porém, virou meme na internet, fizeram até o figurinhas no WhatsApp, selo João Dória de qualidade, com a foto do Dória, nesses momentos íntimos, enfim. Isso só mostra como está sendo tratada a política brasileira. Um verdadeiro circo. Antes de passar de volta para o Francês rapidinho, o Rigon, nessa época, em 2018, vale a pena lembrar, o Dória, e assim, depois virou inimigo mordaz, mas assim, fala um pouco da figura dele quando era de interesse, talvez, né? Ele usava o jargão, né? O Bolsodória. Ele tentava talvez se aproximar mais da imagem do Bolsonaro do que do próprio candidato do PSDB, do Geraldo Alckmin. Daí no segundo turno, isso de uma maneira bastante explícita, que agora o Dória era Bolsodória e ele fazia questão de elencar algumas questões dos ditos bons costumes, né, da família, da pátria, enfim. E daí acontece uma situação dessa. E ele continua negando mesmo com o laudo, né? Isso daí, por se tratar de uma figura pública, política, com um discurso desse, não fica ruim não, Rigon? Olha, eu particularmente não... Pode achar que eu sou bobo, mas o vídeo não permite você reconhecer que é ele. E ele não tem cara de fazer aquilo. Basta olhar. Como é que o outro chama ele lá de calça justa, não sei o quê? Calcinha apertada. Calcinha apertada, não tem. Ele não tem esse perfil do que está no vídeo. Justamente. E aquele vídeo não tem qualidade suficiente para apontar quem está ali naquilo lá. Não acho que foi coisa de campanha mesmo, porque a campanha de 2018 foi marcada pela fake news, né? Essa campanha talvez tenha sido a que mais sofreu influência de fake news. E vou dizer como hoje em dia é fácil você montar um vídeo, a tecnologia permite você botar o rosto de uma pessoa falando em outra. Hoje, por exemplo, surgiu um negócio que me deixou chocado. Alguém aqui deve ter visto uma carta que o Jamil Chad, que é aquele
jornalista da Band News, até aquele que fotografou o Bolsonaro perdido naquela reunião dos líderes lá, que foi conversar com o garçom, porque não tinha ninguém para conversar, foi contar piada com o garçom italiano até hoje não sabe o que o cara falou com ele. Mas o Jamil Chad fez um texto, uma carta dirigida a uma mãe falei, coisa mais linda do mundo, porque ele relata as guerras que ele cobriu e quanto o lado feminino, e termina, Alice, para não chorar é pouco, ele termina dizendo que ele conheceu uma menina numa das guerras, que ela mandou uma carta para ele, pedindo para casar com ele, que era a única forma dela deixar o lugar que ela estava. Então, guerra é além da crueldade. E que os mais fracos sempre pagam nesses países. O pessoal, as mulheres são as que mais pagam. Hoje, o Jamil botou nas redes sociais que o pessoal está falsificando a carta. Fizeram uma versão falsa da carta. Quer dizer, as pessoas estão hoje, algumas, obviamente, falsificando até a democracia. Então, todo cuidado é pouco, não acredite em nada, lembre de 2018, lembre da tia do Zap. Nunca os maldosos tiveram tanto espaço para se manifestar e esconder a mãozinha como agora. Vai lá, o Vidigal. Não, assim, de fato, a eleição de 2018 foi uma eleição muito também no mote da questão do moralismo, né? De uma pauta moralista, conservadora. Eu penso que o vídeo não teve... a pessoa que teve... O grupo que teve o objetivo de usar aquilo como negativo para o Dória não se deu muito bem, porque ele se elegeu, né? Mas, de fato, essa campanha baseada nesse moralismo, nesse falso moralismo, é muito ruim. O Francisco tem toda a razão, eu concordo plenamente. A vida íntima de quem quer que seja só compete à pessoa, não interessa a sociedade, né? O presidente, quem quer que seja, ou um político, quem quer que seja, não é fiscal da moralidade alheia. Né? Só para lembrar, não vou criar polêmica, mas o atual presidente, quando era deputado, chegou a dizer para uma deputada que não a estupraria porque ela era feia. Então, veja... Me parece que ele respondeu à altura uma afirmação dela. Ela disse que ele era estuprador. Mas, de qualquer forma, a resposta... Me parece que ela falando... Ele foi condenado. A questão é a seguinte, ele foi condenado. Ele foi condenado. Mas eu não acho que seja uma resposta à altura, esse Chamou tipo de ele resposta. de estuprador. O que eu estou dizendo é o seguinte... Esse discurso de moralidade, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de moralidade. Que muitas vezes, não todas, defensores de uma moralidade, de um certinho e de um correto, eles têm outros objetivos que, na verdade, não são esses de moralidade. Então, muitas vezes, o defensor da moralidade, dos bons costumes, muitas vezes tem um teto de vidro. Vai lá, Celestino. Então, vamos lembrar que Joseph Stalin, né, ele falava que para acabar com a América, né, vamos acabar com o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Então, você vê que nas falas do pessoal da esquerda, moralidade, né, só para eles, espiritualidade não tem, né, e patriotismo muito menos. Você tem, eu respeito a tua espiritualidade, a sua, inclusive essas questões que você coloca, tanto é que eu não sou religioso, tanto é que dias atrás você concordou com a questão da liberação dos jogos. Olha só. Sim. A opinião particular. Eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver isso. E eu não sou religioso. Estadual, Receita Federal, o que, segundo os ensinamentos aí, né, são questionáveis, essa questão do jogo. Não entra, mas você vê as contradições que a vida apresenta. Legal. Não tem nada. Com relação aos jogos, posso só dar uma palhinha aí? Com relação aos jogos, eu acho que isso aí é uma oportunidade de você legalizar os jogos, colocar impostos e fazer desse limão limonada aí, porque os jogos tomam conta do país, é tudo ilegal. Mas essa não é a pauta. Então, vou até retomar pro professor Itamar. Lembra qual que era a pauta, professor Itamar? Lembro. Pode meter bronca. Dória e a sua suposta orgia. Mas só uma coisinha antes. Quando se diz muito, temos que tomar cuidado com determinadas coisas, né?
Eu tenho, inclusive, um dia eu vou contar aqui a história de um advogado que vive falando que tem que tomar cuidado, que tem que ser imparcial, e quando, na verdade, essa pessoa faz ilações caluniosas de apenas pessoas que foram suspeitas de algum ato, né? Mas vamos falar isso depois. Mas vamos pegar a questão do laudo do Dória em si. Primeiramente, o laudo da Polícia Federal não diz que foi o Dória. O laudo diz que não houve fraude na montagem, mas o laudo não reconhece o Dória nessa orgia. Segundo, a pura maldade minha, eu fiquei muito surpreso. Se for isso, concluir que foi o Dória, eu fico surpreso mesmo, até porque, como acho que o Francês já citou, eu não acho que ele seria um homem, né, para esse tipo de coisas, inclusive com 6 mulheres, né? É uma coisa assim, muito extraordinária, que não me convenceu, né? Então, eu acho que essa questão aí não vai somar ao Dória, também não vai tirar nada, até porque nas pesquisas que todo mundo aí acha que são corretas, ele tem 2% dos votos. Então, quem tem 2 derrubaria para 1,8%, né? Não faz sentido. O lamentável é demorar tanto tempo para sair esse laudo da Polícia Federal, não porque isso evitou um escândalo, coisa do tipo, porque tem gente da Polícia Federal ocupada em fazer laudo de orgias particulares, que, como o Francês bem disse, não cabe, não seria nem tarefa de Estado. Só que isso foi provocado pelos próprios advogados do Dória, né? O que eu acho mais absurdo ainda. Então, os agentes públicos não é para ficar investigando essas coisas da vida particular.